Uma história sonhada por mim. Tem certos momentos na nossa vida que passamos por dúvidas, por pensamentos, por momentos de sombra no nosso interior. E, muitas vezes, o nosso inconsciente, os nossos amigos espirituais, trazem para nós ideias e mensagens para iluminar o nosso caminho e melhorar os nossos conhecimentos, a nossa maneira de reagir ao mundo. Não foi muito fácil tudo o que passei nesse ano. E às vezes você se questiona, mas será que eu merecia tudo isso? Será que... Por quê, né? Então eu tive um sonho. E eu vou contar esse sonho para você. E ele não está muito bem elaborado. A história não está muito bem elaborada. Eu queria escrever isso. Eu vou escrever, mas eu quero primeiro contar para você. É uma história assim. Era um menino que nasceu numa cidade, daquelas cidades tipo Texas, aquele lugar de Texas, aqueles vastos horizontes, aqueles campos largos, aquela poeira, aquela cidade pequena, era uma aldeia pequena, um vilarejo, e viviam todos ali, e ele sempre se destacava desde pequeno, cantava no coro da igreja, sua voz chamava a atenção, e ele via as coisas e conversava com as pessoas com fluidez. E a vida era bela, tudo era bonito. E ele sentia o coração tão colorido, tão lindo. E um dia passa pela região um santo homem, aqueles que têm tenda, circo, e foram todos. E naquele momento ele diz, existe um menino aqui que traz consigo uma grande missão. Qual São João Batista, ele vai abrir os caminhos para a grande voz que mudará a mentalidade da Terra. Todos olham, para quem será? E ele aponta, bem, para Johnny Grace, que era esse menino que eu estou falando. O menino fica todo assim, a vida era bela mesmo, e por que não? E ele se enche de sonhos e maravilhas, mas o tempo vai passando e ele começa a notar um certo clima dentro da casa dele. O pai e a mãe já não se conversavam com tanta docilidade. Palavras mais ásperas eram ditas, gritos, ameaças. E um dia, através da vidraça do quarto dele, que estava muito suja, ele viu a figura do pai dele dando um beijo frio em sua mãe, entrando num carro muito velho da época, né? E sumindo numa nuvem de poeira. E ele fica. E daquele dia em diante, ele nunca mais viu a mãe dele sorrir. Ficou um peso dentro da casa, mas ele ainda se destacava um pouco ali na aldeia, ele ainda fazia algumas coisas, e a coisa vai se passando, e a graça da vida que estava presente no nome dele, de Grace, começa a se perder. Ele começa a não gostar mais daqueles cenários, daquela poeira que lembrava o pai indo embora, da tristeza da mãe que causava sombras em sua alma. E ele melhora um pouco quando ele olha a vizinha, uma menina linda com trancinhas, coisa linda. E ele se apaixona por ela e ela talvez o correspondesse. Mas logo ela muda de cidade e a tristeza invade completamente o seu coração. O tempo se passa. Ele ainda querendo seguir os passos do pai, sabendo do vaticínio que havia acontecido do homem santo, dizia, eu quero ser maquinista. Havia uma linha férrea lá. Eu quero ser maquinista. Porque o maquinista vai poder conhecer muitos lugares. Que era o jeito que ele tinha. Eram pobres. E ele vai ser contratado pela empresa férrea, mas não como maquinista para os quais ele não tinha qualidades. Ele vai ser um homem de limpeza, ele vai ser o homem que carrega a bagagem,
aquele menino prestativo para as pessoas. E muito vagarosamente, ele foi tendo promoções, foi promovido, foi a vendedor de bilhetes, sabia fazer contas. Até que um dia dão a ele um posto de comando. Ele devia ficar numa guarita que tomava conta da toda a automação ali dos trens, porque havia um entroncamento com os trilhos e tal, desvios que tinham que ser feitos, e ele era o responsável. Ele havia alguns auxiliares e ele. E aquilo ali, ele chegou e parou. Nunca mais ele subiu postos mais altos. Ele estava muito acomodado também com aquilo, mas muito incomodado com aquilo. Porque a rotina diária o engoliu. A mãe logo partiu, a vida dele ficou absolutamente vazia, sem cor, sem luz. O sabor que antes era doce e gostoso de juventude vai ficando amargo, amargo, até que o sabor de fel invade a sua alma. E ele na sua rotina. E o grande homem talvez o viesse resgatar. Quem sabe? Quem sabe? Ele olha para todos os lados e não vê resposta. Ele olha para o céu, é sempre o mesmo. Ali, a única coisa que muda era a lua. Mas ela se repetia e se repetia. E assim, de pouco em pouco, ele fica tão preso àquela rotina que ele era a própria rotina. Tudo era ele ali. E haviam funcionários que estavam sob sua ordem que não eram tão atentos, tão espertos. E um dia, um que estava mais afobado para sair com a namorada não cumpriu todas as missões. E ficou aberta uma alavanca daquelas alavancas que iam nos trilhos e perigosíssimo. E ele estava ali na sua mesa, encebada pelos anos, papéis velhos, nada. E ele ali naquela modorra, ele olha em volta e vê. Olha, o cara esqueceu. Sempre assim, havia esquecido. E ele vai lá e conserta o erro daquele rapaz, arruma as suas coisas e volta para sua rotina, para casa. Ainda meio amargo, ainda vendo as coisas, mas naquele dia ele olhou para o céu e viu que o céu estava diferente. Havia um brilho estranho no céu. E ele voltou para o seu dia a dia, sem nunca saber que naquele dia ele havia salvo o grande homem, portador da grande mensagem para o mundo, com um concerto de alavanca de uma cabine esquecida num canto do mundo. Ele, um cara que vivia uma rotina, que não tinha perspectiva, que não tinha nada. E sem saber, ele salvou a humanidade, talvez possamos dizer assim. Aquela luz das estrelas confirmou isso. O destino dele era aquele. E ele veio para cumprir aquela missão. E muitas vezes nós mesmos nos colocamos assim. Quem sou eu? Não fiz o que pude. Talvez eu pudesse fazer mais. Talvez eu devesse fazer mais. Talvez o destino tivesse que dar mais coisas para mim. Cada um na sua medida, cada um no seu ponto. Isso aqui é uma grande sinfonia onde cada um toca um instrumento para formar a grande sinfonia universal. Portanto, valorize-se, cumpra a tua missão da melhor maneira possível, porque você não sabe qual é a tua real missão. Quantas pessoas procuram, depois de muito tempo, para dizer que você falou uma palavra, que você disse uma coisa que alterou a vida deles positivamente. Não tem sabor melhor ou um salário melhor do universo do que saber que você pode ajudar alguém. Valorize-se. Você tem uma missão importante na Terra, tenha certeza. Talvez não tenha reconhecido, mas um dia você vai olhar para o céu e vê-lo tão iluminado, tão lindo, tão cheio de estrelas radiantes, que vai entender que cumpriu a sua missão. Nos vemos na nossa próxima história. Espero que você tenha gostado dessa, hein?
Fui eu que bolei. Tchau.